Amada Imortal, Volume 3. Inimigo Sombrio, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 7. Normalmente, depois do jantar, quando eu não tinha mais aulas, fugia para meu quarto no andar de cima. Tenho um livro grande e antigo sobre magia de imortais na Idade Média, e atrás dele guardo o romance que estou lendo de verdade. Mas agora eu sentia que talvez fosse melhor ir me juntar aos outros, que deviam estar na sala dupla. É claro que eu acabaria encontrando Otávio e Daniel, duas pessoas que eu odiava quase tanto quanto eles a mim. Mas eu estava me tornando uma garota madura, então vamos ver só até onde conseguimos ir, certo? Na sala, Breen estava sentada em um sofá de 2 lugares, lendo, com os pés descalços encolhidos ao lado. Ao me ver, colocou os pés no chão e bateu no espaço ao seu lado no assento. Oi, cumprimentei-a. Estou aqui para me juntar aos outros e fortalecer minhas habilidades sociais. Eu me sentei com as costas apoiadas em um dos braços. Ela fez o mesmo, de frente para mim, e nossas pernas se amontoaram no meio. Breen riu baixinho. Depois inclinou a cabeça na direção do outro lado da sala. Todos os professores estavam reunidos ali, com Daniel e Otávio. Ah, expressões sérias. Falei baixinho. Você ouviu alguma coisa? Não, disse Breen. Não por falta de tentativa, mas River ainda não bateu em nenhum dos irmãos, então talvez não seja sobre você. Você sabe que eles estão aqui porque sou uma ameaça perigosa e incontrolável, não é? Estamos falando das suas roupas de novo? Perguntou Anne, com inocência, e dei um chute nela. Ela riu, mas logo ficou séria. Acredito que isso já tenha sido mencionado. Sim. Voltando a se encostar, sussurrou. O que você acha de Daniel? Gostoso, não é? Olhei para o outro lado da sala, onde o rosto de Daniel estava contornado de vermelho por causa do fogo da lareira. Acho que é, falei. Ele meio que não serve mais para mim por causa de todo aquele julgamento e tentativa de suborno e tal. Os dentes certinhos e brancos de Breen brilharam contrastando com sua pele cor de caramelo. Ele tentou subornar você? Para quê? Para ir embora? Assenti, e Breen riu de forma debochada. Você aceitou? Ele estava oferecendo menos de 100 milhões de dólares. Ah, bem, ele que vá para o inferno, então. Enfim, tomei isso como missão pessoal, sabe? Preciso de alguma forma convencê-lo do quanto está errado sobre você. Os olhos dela seguiam cada movimento de Daniel e, sem querer, acabei me lembrando de, tipo, uma cobra observando um rato. Não importa o que for preciso, acrescentou ela em tom sonhador. Vai ser meu sacrifício, meu presente para você. Sufocando uma gargalhada, chutei-a de novo, e ela tapou a boca, estreitando os olhos até formarem só uma linha. Sério, falei por fim. Eles acham que não sou boa coisa. Você não está preocupada? Por favor, não esteja. Ah, é? Breen riu e ajeitou uma almofada atrás de si. Eles só não conhecem você. Só isso. Um brilho quente de gratidão envolveu meu coração, mas insisti. Você também não me conhece de verdade. Isso chamou sua atenção e a fez parar de ajeitar a almofada e olhar para mim. Conheço, sim, disse ela lentamente. Conheço você. Moro, como, trabalho e estudo com você há 4 meses. Você é um monte de coisas e Deus sabe que precisa de trabalho. Mas má é algo que você não é. Ela deu de ombros. Eu sei disso. Minha respiração ficou presa em alguma parte do meu plexo solar e me permiti sentir o consolo da amizade. Obrigada. Gemi e esfreguei o nariz na manga do moletom. Desviando os olhos de Daniel de novo, Breen me lançou um olhar de quem sabe das coisas. Falando em gostosuras, tem alguma coisa que você queira nos contar sobre nosso querido e monossilábico Rain?
Ah, ele é tão gostoso, eu quero tanto, não entendo isso, estou com medo. Ele não é monossilábico. Falei. Idiota tem 4 sílabas, e eu ouço dizer essa palavra com frequência. Bryn não ia se contentar só com aquilo. Vocês estão juntos? Apoiei a cabeça nas mãos. Não sei. Simplesmente não sei. Estamos sempre irritando um ao outro, mas também... Sim! Ronronou Bryn. Não é tão simples assim. Bryn não sabia do papel que a família de Rain teve na destruição da minha vida, e eu não queria contar para ela. É simples assim, disse ela, me cutucando. Vocês parecem um casal. Parem de complicar e aceitem logo isso. Quem me dera. Não falei nada, mas assenti. Bryn parecia querer dizer mais alguma coisa, mas tinha decidido não insistir. Nastásia! A voz de River estava baixa, mas se espalhou pela sala. Andamos conversando. Certo. Falei, não gostando de onde isso ia dar. Mas os olhos de River, da cor de pedras molhadas de um rio, pareciam gentis. Como você explica a morte de 100 pássaros canouros em Boston? Explodiu Otávio. O olhar irritado que River lançou para ele era clássico, mas quase caí do sofá. Como é que ele sabia daquilo? Eu não fiz isso, afirmei, e um alarme soou na minha cabeça. E o taxista aleijado em Londres? Dessa vez, River deu mesmo um soco no ombro dele. Ele a ignorou. Eu não fiz aquilo, falei com mais intensidade. O acidente de trem na Índia, que matou quase 100 pessoas. Fiquei olhando para ele. Aquilo fora há pelo menos 80 anos. Mais uma vez, uma coisa horrível que eu não fiz. Naquele exato momento, a porta atrás dele se abriu e a irmã de Anne, Amy, entrou segurando uma bandeja. Brownies de maconha? Perguntou ela alegremente, olhando ao redor. Ficamos todos perplexos. Não, jura? Bryn foi a primeira a conseguir falar. Amy suspirou, arrependida. Não, não é sério. É só brownie comum. Alguém quer mesmo assim? Ela pareceu captar a atenção na sala, minha expressão, e franziu a testa. Acho que todo mundo precisa de um brownie. O tom dela implicava que aquela era uma oferta que não podíamos recusar, e ela carregou a bandeja pela sala, olhando fixamente para cada um até cedermos. Mas seria preciso mais que um brownie para deter Ot, agora que ele havia pegado o embalo. E as coisas que aconteceram numa boate chamada Miss Edna's. O rosto dele estava sombrio e furioso. Amy ficou na frente dele. Pegue um brownie. Ela tem certeza de que não estão batizados? Sussurrei para Bryn, que balançou a cabeça. Sem falar com ela, Otávio tentou empurrá-la para que saísse do seu caminho. Amy fincou os pés no chão, recusando-se a se mover, e ele acabou olhando para ela. Saia, por favor, pediu ele. Você é hóspede nesta casa, disse Amy baixinho. Acabei engasgando e tossindo. Jamais a tinha ouvido falar assim e, aparentemente, ninguém mais tinha. Bryn e eu fizemos cara de hã? Uma para a outra. Por um momento, Otávio ficou parado, olhando para ela com raiva. O que você está fazendo? A voz dela ainda estava suave, mas era impossível ignorá-la. Olhei para River e a vi observando Amy. O rosto demonstrava uma especulação surpresa. Quero a verdade. Otávio voltou a se sentar, com os olhos pretos de tubarão lançando fagulhas. Então deixe que a verdade chegue até você, disse Amy, parecendo mais normal. Pare de tentar arrancar tudo na marra, seu babaca cheio de pumpa. Queixos caíram como sapos em uma convenção de moscas. Amy equilibrou a tigela no quadril e abriu a porta. Talvez tenha preferido sair antes que dissesse algo pior. River parecia atônita. Ok, praticamente todo mundo parecia atônito, exceto Anne. Amy é muito assustadora às vezes, disse ela em tom casual.
e deu uma mordida no brownie. Otávio parecia completamente abalado, sem palavras. Foi incrível. Mas, durante o silêncio perplexo, fiquei pensando. Quem contou essas coisas para você, Oti? Perguntei. De onde veio tudo isso? Não conseguia pensar em ninguém que tivesse estado presente em todos os eventos que ele mencionou. O acidente de trem foi só um acidente de trem. Acontece toda hora na Índia, principalmente naquela época. O acidente de trem foi causado por alguém que usou Magic Theravada, disse Daniel. O quê? Por que você acha isso? Balancei a cabeça e fiquei de pé. Quero dizer, o que é isso tudo? Não fiz nenhuma dessas coisas, só estava lá por acaso. Uau, isso pareceu uma desculpa tão esfarrapada. É, disse Daniel, com voz ainda calma. Você só estava lá por acaso. Cruzei os braços, tentando não jogar nada na cabeça dele. Pessoas em todo o mundo fazem Magic Theravada todos os dias, afirmei, com voz tensa. E é assim há milhares de anos, antes mesmo de eu ter nascido. Como você, por exemplo. Eu não estava por perto nem causei toda a Magic das trevas desse mundo. Então, aonde exatamente você quer chegar, Oti? Otávio abriu a boca, mas River se inclinou para a frente e literalmente a tapou, fazendo-o se calar. Tanto Otávio quanto Daniel andaram ouvindo boatos de Magic muito perigosa sendo feita aqui, disse River. Ou pelo menos perto daqui. Ouvi também de outros amigos, um da Inglaterra, outro da Rússia. Não sei o que está acontecendo, mas essas histórias estão correndo. Ela franziu a testa e afastou a mão do rosto frio e furioso de Otávio. Acreditamos que o que aconteceu com Inocêncio, assim como as coisas que você testemunhou naquela boate em Boston, façam parte de algo maior, muito sombrio e verdadeiramente perigoso. Prosseguiu River. Assenti lentamente, pensando. Mas por que o problema sou eu? Por que estão questionando tudo o que aconteceu na minha vida? Não achamos que seja coincidência que Inocêncio tenha vindo atrás de você, disse River. Supomos que ele saiba quem você é, sua herança, e queira tirar seu poder. Ele está em segurança na casa de Loisette agora, mas parece claro que, apesar de ter elaborado a Magic que usou em você, não foi ele quem instigou essa coisa toda. Então quem foi? Certo. Senti um tremor de frio e fui para mais perto da lareira, ficando de costas para ela. Mas ainda quero saber, quem contou todas essas coisas? De onde vêm esses boatos? Por que alguém iria querer me desacreditar na frente de vocês? Daniel e Otávio pareciam pensativos. Acho que foi minha secretária quem me contou, disse Otávio franzindo a testa. Não tenho certeza. Ou talvez tenha ouvido em um círculo. Estou tentando me lembrar. Alguém me contou. Sua voz foi sumindo. Foi minha amiga Didi, disse Daniel, mas também não pareceu muito seguro. Eu acho. Estava no Canadá pesquisando feitiços antigos e talvez Didi tenha mencionado isso. Disse alguma coisa sobre minha irmã. E depois, o que aconteceu com Inocêncio e Nastásia parecia ser de conhecimento geral. Eu o encarei. As únicas pessoas que estavam lá naquela noite éramos eu, Incy, Kate e Stratton. Afirmei. E acho que todo mundo aqui ficou sabendo. Então quem está falando? Poderia ter sido o espelho? Sugeriu Breen. Logo depois que voltei de Boston, repeti que Incy tinha me contado que provocou várias coisas ruins que me aconteceram aqui para fazer com que eu fugisse. Asher fez uma busca na casa e descobriu que o grande espelho da sala de jantar estava coberto de feitiços das trevas. Era assim que Incy vinha me atingindo. Eles o destruíram. Nós o queimamos? O quê? Alguns dias depois de você ter voltado? Perguntou Asher. 3 dias? Será que alguém, não Inocêncio, ainda poderia estar em contato com ele? Ele balançou a cabeça. Ou isso, ou havia outra pessoa no armazém naquela noite.
Alguém que passou despercebido. Ah, meu Deus! Falei. Nunca pensei nisso. Aquele lugar era imenso, escuro como o interior de um navio. Dava para esconder umas 100 pessoas lá dentro, e eu jamais as teria visto. Era um pensamento novo e terrível, que me apavorou até os ossos. E você estava sob um feitiço de prisão, acrescentou River. Sua visão e sua percepção estavam comprometidas de qualquer jeito. Vou conduzir uma busca completa nesta propriedade, disse Otávio. Às vezes, um novo par de olhos pode ver o que os outros não conseguem. Vou ajudar. Anne parecia preocupada, como se já pensasse em lugares onde alguma coisa poderia estar escondida, alguma coisa que pudesse afetar algum de nós ou estar nos espionando, me espionando. Solis estava em silêncio, e eu odiava o fato de que ele ainda queria me ver partindo. River assentiu para Escher, como se respondesse uma pergunta, e Escher pegou uma pequena caixa de madeira na mesinha ao lado do sofá. Solis ergueu o olhar. Você sabe que discordo disso. River aqueceu delicadamente. Eu sei, mas acredito que é melhor assim. Nastásia, venha aqui, por favor. Escher me entregou a caixa, e a peguei com cautela. Isto é seu, disse ele. E estávamos esperando a hora certa. Abri o trinco da tampa. Lá dentro, aninhado em uma cama de sal grosso, estava o amuleto da minha mãe, consertado e inteiro, em uma corrente, exatamente como na noite em que ela morreu. Maravilhada, fiquei hipnotizada, e a sala ao meu redor desapareceu quando meus dedos tocaram cada detalhe. A metade que sempre foi minha me era tão familiar como uma folha de grama. A outra metade, que Rain me deu, era ao mesmo tempo nova e lembrada com carinho. E no meio, brilhando, leitosa e transparente, estava minha pedra da lua. A pedra que escolhi sem ver em uma bolsa de veludo no outono. A pedra da lua que ajudou a salvar minha vida naquela noite no armazém. O amuleto não era tão pesado como eu lembrava, mas, na última vez que o segurei inteiro, tinha 10 anos. O ouro velho brilhava por ter sido recentemente polido, e as runas e os sigils estavam em evidência. Era uma coisa viva na minha mão, quente e cheia de energia, como um pássaro. Com dificuldade, desviei o olhar do amuleto para observar o rosto de River. Ela estava ao mesmo tempo atenta e amável, mas captei a atenção entre os outros. É meu? Minha voz estava fina, quase infantil. Claro, disse River. Sempre foi. Você ficou louca? Indagou Otávio, parecendo horrorizado. Abri um grande sorriso para ele, mas por dentro estava tomada de emoção. Aquela era a única coisa que eu tinha da minha vida original, da minha família. Tinha me acostumado a ter só metade. Nunca me ocorreu que um dia ele poderia se tornar inteiro outra vez. Eu o examinei, segurando a corrente, vendo o pingente girar devagar. Na minha cabeça, ouvi a voz da minha mãe cantando a canção de poder e conjuração de Magic. Será que funcionaria tão bem para mim? E se... Comecei, olhando para River. Quero dizer, meus pais eram Theravá. A Magic que eles faziam era Theravá, e isto vai ajudá-la a canalizar sua Magic, completou River. Seja da luz ou das trevas, lançamos feitiços poderosos de limpeza e purificação no amuleto e amanhã vamos mostrar como torná-lo mais unido a você. O objeto em si não vai fazer Magic Theravá, a não ser que você queira. Mais rostos solenes. Quase dava para ouvir todo mundo pensando. Vamos torcer para que não tenha sido um grande erro devolver isso para ela. Assenti. Era tanta coisa para absorver. O amuleto da minha mãe, inteiro de novo. Sabia que Escher o estava consertando, mas naquele momento percebi que não levava muita fé que ele podia ser restaurado, que eu realmente teria de volta o Taraxim da minha família perfeito e completo. Meus olhos começaram a arder,
e eu sabia que estava prestes a chorar. Só que não podia fazer isso de jeito nenhum na frente de Otávio. Obrigada. Sussurrei, por fim, e saí correndo da sala para a escada que dava no meu quarto, pressionando o amuleto contra o peito.